Enterrando Gatos é o título do livro de Rafaela Tavares Kawasaki, editado pela Patois em 2019. O livro é composto por 7 contos, mais ou menos extensos, narrados todos em terceira pessoa. O narrador, ele é onipresente, onisciente e vai nos revelando os fatos aos poucos. É muito interessante que um livro de estreia apresente os contos em terceira pessoa, já que normalmente os escritores se sentem mais à vontade narrando em primeira pessoa, pelo menos os escritores brasileiros, até por uma questão muito atual, que é a influência da autoficção nesta nova geração de autores. De qualquer maneira, na minha opinião, é mais uma questão estética, já que eu acho que é impossível desvencilhar totalmente o autor de sua obra. A capa do livro mostra um elefante se equilibrando em uma corda bamba e abaixo dele uma mão estendida para o caso de alguma queda. Além de ser um belo trabalho do Leonardo Matias, é também uma metáfora ideal da obra. A dificuldade de adaptação das personagens diante de uma realidade muitas vezes estranha, a solidão da travessia, a quase impossibilidade de empatia. Ninguém compreende o outro nesses contos. O conto de abertura, intitulado Porcelana, traz um pouco dessa estranheza. Uma garota furta pequenos objetos e os destrói em rituais de purificação. A não ser por alguns pequenos desvios, quando a autora às vezes se sobrepõe à narradora e tenta justificar a origem do transtorno da personagem, ou, digamos, de um transtorno em gestação. Se subtrairmos esses pequenos percalços, o conto é, sem dúvida nenhuma, um belo exercício de narração. O livro vai ficando ainda melhor a partir do segundo conto, o que dá a entender que as narrativas foram organizadas de forma cronológica. O segundo conto, então, intitulado Bolinha, nos traz uma vertigem quando acompanhamos 2 crianças perambulando pela cidade em busca do cachorro desviado. Nossa angústia, ela vai crescendo à medida que os 2 se distanciam da segurança de casa. Se distanciam em busca de um amor que provavelmente será decepção e fracasso. O terceiro conto, Enterrando Gatos, eu considero o melhor da coletânea. A autora trata com bastante segurança da questão da psicopatia. Novamente, o universo infantil do conto nos dá uma falsa ideia de segurança e de ingenuidade, a esperança de que tudo pode melhorar. O leitor precisa então se perguntar: o que seria essa melhora? A história do garoto que gosta de matar gatos acaba, digamos, por nos enternecer. Acabamos por tomar partido, por tentar ficar ao lado de quem não tem escolha. A escolha, então, é nossa, torcer por ele. Depois vem os contos Enjoy the Silence. Novamente, aqui a presença da psicopatia e do sentimento de culpa. A madrugada ainda tem 5 horas. O próximo conto fala da sociedade patriarcal, do fanatismo religioso. Frutas Estragadas, o conto seguinte, narra a história de uma viúva que não deixa que levem o corpo do seu marido após o velório. Aqui, nesse conto, são abordadas a intolerância religiosa, a sexualidade reprimida, a diferença se transformando em algum tipo de distúrbio. Por fim, um belo conto, Poesia de Rodoviária, sobre uma moradora de rua que vende poesias de grandes poetas.
A procura por uma explicação que não tem importância nenhuma a ninguém, a não aceitação do próximo como ele se mostra, e a ambição são os temas dessa última narrativa do livro. A obra, ela merece uma revisão mais atenta a alguns erros permeando os contos, obviamente que não comprometem de forma nenhuma as narrativas, mas em uma segunda edição seria bastante interessante que fosse feita essa revisão. Agora eu vou ler o trecho de um conto e espero que vocês gostem desse trecho, assim como eu gostei dele quando eu o li. Enterrando gatos. Onde quer que Leona pouse a vista, há uma criança. Alguns meninos têm a mesma altura de Cadu. Nenhum é ele. O peso dos ossos peitorais de Leona parece ter dobrado. Ela é dominada pelo cansaço de carregá-los. A respiração encontra obstáculos ao percorrer a traqueia. Palpitações criam uma atividade sísmica no território que se estende do pescoço ao coração. A umidade deixa as palmas de Leona escorregadias, mas ela não solta as mãos da filha, que a encara assustada com o pescoço esticado para enxergar sua expressão. Notas de uma mesma música enjoativa escapam do bicho da seda e formam um ciclone de sons ao redor da cabeça de Leona. É como se seu corpo esticasse e se comprimisse, tornando variável a distância entre seus olhos e o chão. Leona e Lolô andaram 1 quilômetro em círculo, sempre sob os gritos que escapavam da montanha russa. A fila em torno do barco viking parece ter sempre a mesma extensão, ainda que os rostos despreocupados na espera mudassem cada vez que as duas a examinavam. Cadu nunca estava entre eles. Leona se sente um pingo no meio, a um horizonte sem fim de brinquedos, barracas e pessoas. Como seria então para o filho de 9 anos sozinho? Os guardas talvez ajudassem se ela pedisse ajuda. Se as caixas de som anunciassem o desaparecimento de uma criança, os outros visitantes afiariam o olhar. Ela encontraria Cadu mais rápido. Mas por que a indecisão paralisa seus músculos quando ela passa pelos funcionários do parque? Seu único desejo não era afundar o rosto nos cabelos do filho até deixar o cheiro de shampoo infantil impregnar em suas narinas? Não seria bom sentir a fragilidade dos ossos que ela conhecia tão bem e jurar protegê-lo do mundo? Seria? A viagem ao parque foi planejada há 2 anos. As crianças o visitavam em fantasias desde que viram as fotos em uma reportagem de revista. Leona, Armando, Cadu e Lolô alimentavam com cédulas de papel gasto o estômago de uma velha lata de biscoitos finos da marca Piraquê, já sardenta com a ferrugem. Era da avó das crianças. Um pé crescia demais, um dente precisava de obturação, uma tosse dava alerta para a necessidade de remédios e eles se viam obrigados a fazer retiradas. A lata só engordou mesmo naquele novembro, quando Armando deixou uma soma generosa para o aniversário do filho, porque uma viagem a trabalho o impediria estar na festa. O dinheiro, fonte de uma recente promoção, era um pedido disfarçado de desculpas. A ideia de ir ao parque já deixava um gosto amargo preso à boca de Leona naquela época. Os filhos comemoravam a perspectiva de ida. Cadu se gabava para conhecidos e desconhecidos sempre que podia, mesmo que a mãe o pedisse para ser discreto. E por quê? Ele sempre questionava, derramando sobre a mãe um olhar de ler mentes. Armando insistia que ela cumprisse a promessa, quando ela considerava pretexto para adiar a viagem. Mas que graça teria irmos só eu e as crianças sem você? E como os filhos confiariam neles novamente caso se sentissem traídos? Cadu tinha boas notas, não trazia reclamações da escola para casa. Até recolhia garrafas de bebidas usadas para deixar no mercadinho do bairro em troca de moedas. O moleque merece, não merece? Fácil para Armando falar, ela pensava, por mais que a decisão de poupar o marido sobre a história dos gatos fosse decisão dela. Ao avistar o parque se revelar adiante, na paisagem da marginal,
Cadu demonstrou uma alegria que Leona não via desde que o corpo do filho era uma miniaturazinha de 4 anos. A culpa dava pontadas no estômago da mãe. Ela resgatava lembranças de quando percebeu os músculos faciais do filho caírem em dormência. Nos últimos anos, o rosto havia ganhado uma máscara de um adulto cansado, apático demais para uma criança saudável. Era incômodo ser alvo de seu olhar fixo por mais de 5 segundos. Cadu nunca piscava as pálpebras até Leona desviar os olhos. As pupilas dele abriam um caminho até o tálamo da mãe. Porém, quando os 3 puseram os pés no parque, ele se transformou de novo no menino de 9 anos que deveria ser, como se tocado por uma fada azul das histórias que o filho já rejeitava por estar grande demais para essas coisas. O medo de Leona recuava.